Sejam bem-vindos ao Terrível Box. Hoje o vídeo vai ser mais especial. Vamos falar sobre a Guerra Civil dos quadrinhos. A Guerra Civil é muito mais crossover entre heróis. Ela é uma das histórias mais ousadas desse universo e até hoje representa uma mudança muito grande nas histórias dos super-heróis. Mesmo gaguejando foi melhor do que todas as outras que você fez. Pode fazer cara de cu no final, mano. Vai ficar no vídeo depois, mano. Inicialmente, existia um grupo de super-heróis que, vamos dizer assim, que são tipo Illuminati. Esse grupo é formado pelo Tony Stark, Senhor Fantástico, Raio Negro, Doutor Estranho, enfim, toda essa galera se reunia para discutir o que está acontecendo no universo, desastres causados por heróis, vilões atacando e o que vão fazer sobre isso. Galera, para começar agora esse vídeo, você vai cortar essa parte. Não, eu preciso de um... Você tá explicando pra mim. Eu preciso de um... Fala assim então, Frango. Pra ficar mais fácil pra você. Você tá explicando pra mim. Inicialmente existia uma maneira secreta, um grupo Illuminati de super-heróis que reuniam periodicamente para discutir o que estava acontecendo e o que vão fazer sobre determinadas situações no universo Marvel. No caso, alguns desastres, como o Hulk, que tentou no caso não, ele deu um passeio assim em Las Vegas, destruiu vários prédios, matou 26 pessoas. O Wolverine, no caso, que foi uma dessas situações, ele foi controlado pela Hydra e tentou até matar o presidente. Enfim, foi um desastre muito grande que matou milhares de pessoas. Só que o ápice disso, dessa parte pequena, que teve toda essa reunião, foi com a Feiticeira Escarlate, que ela, numa HQ bem distinta aí, que não vou entrar muito em detalhe porque é muita informação, ela anulou 99% dos poderes dos mutantes. Então, no total, para vocês terem uma noção, só sobraram 198 mutantes, que estão agora presos no Instituto Xavier, em análise, para ver se conseguem manter seus poderes, enfim. É uma história muito longa que não vou entrar em detalhes, mas é por causa desse motivo que surgiu essa reunião para discutir o que está acontecendo e qual vai ser as próximas medidas deles sobre essa situação. O que o governo está planejando, enfim. Surgiu aí esse alerta. Mas o início dessa guerra, o que foi o boom, que o povo ficou todo mundo revoltado, foi com um grupo de super-heróis que resolveram sair para fora enfrentando vilões, no caso super vilões. Esse grupo chamado Novos Vingadores, que teve o seu líder chamado Speedball... Não, tá errado, mano. Novos heróis. Novos guerreiros. Novos Guerreiros. Eu posso começar de novo? No caso, o que deu início a esse boom da população revoltada foi com um grupo de super-heróis chamados Novos Guerreiros. Esses Novos Guerreiros tem como líder Speedball, que tem um reality show que conta sobre como é a vida de super-heróis. No caso, eles só pegavam bandidinhos, ladrões que sequestravam pessoas, enfim, nada de super vilões. Só que em reunião com o reality show, perceberam que o Ibope estava baixo e precisavam de algo a mais. Então eles resolveram, enfim, enfrentar super vilões muito fortes. E em uma dessas situações, no caso a primeira, eles enfrentaram um grupo de vilões. E nesse grupo de vilões existia um super vilão chamado Nitro. O Nitro basicamente tem o poder de se auto-explodir e se reagrupar o corpo dele de volta. É muito complicado isso porque ele, nessa situação, né, nesse combate, ele, no caso desse combate, Nitro resolveu se auto-explodir e levou mais de 600 pessoas à morte e destruiu vários quarteirões, até inclusive uma escola. E isso gerou realmente uma revolta. Para você ter uma noção de como as pessoas estavam revoltadas, no final dos Vingadores 1, nos créditos aparecem as pessoas dando entrevista para uma imprensa. A imprensa local, enfim, após a catástrofe, após o acidente dos Vingadores, os aliens chegam destruindo tudo e os super-heróis acabando com eles, enfim. Eles comentam que, nossa, foram culpa deles, eles vão ter que consertar, enfim. Essa situação que estava gerando o conflito. Mas para amenizar a situação da população totalmente revoltada, Tony Stark para amenizar um pouco a situação, que as pessoas estavam totalmente revoltadas com super-heróis e super-humanos, Tony Stark fez um levantamento e levou a público isso. Se não fosse os super-heróis combatendo esses super-vilões, o planeta Terra, a América no caso, tinha sido explodida 46 vezes. Em compensação, contrapartida no caso, eles gastaram em manutenção, em reconstrução, 200 a 300 bilhões de dólares. Para quem não tem nada, em contrapartida o governo gastou 200 a 300 bilhões. Então, para quem não ia ter nada ou gastar, eu preferi gastar.
Para amenizar um pouco a situação da pessoa, todo mundo revoltado com os super-heróis, super-humanos, Tony Stark levou a público em uma TV o levantamento de que se não fosse super-heróis proteger o mundo, a América, o planeta Terra tinha sido explodido 46 vezes. Em compensação, os gastos que levou a isso, essas batalhas, giram em torno de 200 a 300 bilhões. Só que, numa opinião, para quem não ia ter nada ou gastar, eu preferia gastar. Mesmo assim, foi levado para o Congresso e a lei foi aprovada. A lei basicamente funciona o seguinte: se você é um super-herói, você tem que ir acompanhado com um policial até uma delegacia e lá tem um sistema onde vai armazenar seus dados, como nome, onde você mora e que tipo de poder você tem. A partir daí você vai ser um funcionário do governo. Você vai receber conforme você vai trabalhar. Tá bom, vai, continua. Você vai receber conforme você vai trabalhar e você vai receber um treinamento. Você vai... Hoje você tem tudo na sua cabeça, não precisa olhar pro roteiro, velho. Só para e concentra e depois. Tipo, não se apoia no texto, não se apoia no texto que está escrito, se apoia no texto que vem na sua cabeça, velho. Você vai receber treinamento, você vai se submeter a comandos que o governo vai dar. Então, tudo que você fizer de errado vai cair na sua ficha. Você não pode... Não, esquece que você tá, tipo, tá tentando fazer como se fosse apresentador. Fale como se fosse, tipo, você mesmo, tá ligado? Você não vai querer ver um vídeo meu falando que eu mesmo. Não mesmo, porque ele vai começar a xingar e vai realmente morrer. Bom, delegado, policial, você vai receber uma remuneração sobre tudo que você fizer. Você vai prestar conta para o governo, você vai receber treinamento, enfim. Vai como se fosse um policial, na verdade, só que um super policial. O problema é que os heróis que não se registrarem, eles vão sofrerem muito, cara. Eles não vão poder usar seus poderes para combater o crime. E se resolverem agir por conta própria, o governo vai atrás, vai usar os super-heróis registrados para prender você numa prisão entre vilões, grandes vilões e até super-heróis bons. Enfim, é uma bosta. Mas os dois pilares dessa guerra, acho que todo mundo sabe, é o Homem de Ferro e o Capitão América. Cada um tem sua justificativa, tem um lado que acha que está certo, e o outro lado que acha certo, enfim. O debate, quem vai escolher realmente é o público que está lendo HQ. No caso, para vocês escolherem o melhor lado, eu vou explicar um pouco dos dois. O Capitão América ele segue uma ideologia muito interessante. Se você der a sua identidade para o governo, nunca se sabe quem pode comandar a SHIELD ou quem está controlando o governo a seguir. Pode ser um super vilão mascarado, saber toda essa informação. Enfim, heróis que agem por um bem maior, sofrerem por questão familiares que estão... Me perdi agora. Heróis que agem por um bem maior não merecem... Heróis que agem... Caralho, velho. Heróis que agem por um bem maior não merecem ser exposto assim para se preocupar com seus familiares. Essa é mais ou menos a ideologia que ele pensa. No caso do Tony Stark... No caso, o Homem de Ferro tem uma ideologia um pouco diferente. Ele acredita que heróis como o Speedball, que comandou todo aquele ataque com os novos guerreiros, eles precisam ser treinados, porque agindo como vigilantes pode acontecer catástrofes ainda maiores que aconteceram. Então é uma situação bem complicada, que cada um do lado, vamos dizer que os dois estão certos, só que seus modos de agirem estão errados, na minha visão. Eu falei pausado, muito pausado. Sou Gabriel, tá colaborando hoje também, né? Aí, mano, já era, ficou bom, vai. Próximo. Ah, mano, que se foda, Tá mano. certo, mano, tá acabando já. Só Tá acabando, Roger. Tá na sexta página. Aí, que suave, só falta mais 12. Um dos pontos marcantes da Guerra Civil é a entrada do Homem-Aranha na equipe do Homem de Ferro. O Homem-Aranha e o Tony Stark, eles têm uma relação muito forte. No caso, até o Tony Stark ganhou um traje muito foda pra eles, No caso, até o Homem-Aranha... Ai, caralho! No caso, até o Homem de Ferro criou um traje muito foda pro Homem-Aranha. É um traje que tem 3 braços, onde ele consegue controlar e até planar, conforme ele vai soltando suas teias. Só que, em compensação, o Tony Stark consegue convencer o Homem-Aranha a revelar sua identidade. A ideia do Homem de Ferro do sistema não é esse. Não é o super-herói ir a público e revelar sua identidade. Mas foi isso que o Homem de Ferro convenceu o Homem-Aranha. Aí a público ia revelar sua identidade, que ele é o Peter Parker. Uma das frases marcantes que ele diz é o seguinte: meu nome é Peter Parker e eu sou Homem-Aranha desde os meus 15 anos.
O Homem-Aranha, que é um dos personagens principais do universo Marvel, ele entrou dentro da equipe do Homem de Ferro porque depois de ajudar na catástrofe e ver todas as mães chorando, vendo toda aquela situação entre crianças mortas, pessoas mortas, ele entendeu que a melhor maneira é os super-heróis serem controlados, vamos dizer assim, treinados para agirem conforme o governo acha melhor, no caso respeitando, treinando, enfim. Aí ele entendeu que a melhor ideia, o melhor segmento, a melhor ideologia é do lado do Homem de Ferro. Depois de toda a agitação, Hank Pym, Tony Stark e até o Senhor Fantástico resolvem criar uma prisão dentro da zona negativa. No caso, esse projeto chama 42, onde eles vão prenderem todos os super-heróis que não aceitaram o registro. E até os vilões e super-heróis juntos. É uma mistura muito... E uma dessas edições acontece um confronto muito importante, onde Capitão América e Homem de Ferro se enfrentam pela primeira vez. E uma das edições acontece o primeiro confronto entre o grupo do Capitão América e o grupo do Homem de Ferro. Essa edição é marcada muito pelos fãs porque aparece o clone do Thor. Esse clone, no caso, foi feito pelo Senhor Fantástico, que usou um fio do cabelo do Thor para fazer um clone monstruoso que chegou arrebentando tudo. No caso, ele matou o Golias Negro. Isso gerou uma revolta muito grande entre os dois grupos, dizendo, nossa, realmente precisava disso? Chegar a esse extremo ponto em matar uma pessoa, matar um super-herói? No caso, um dos super-heróis que fica realmente revoltado é o Homem-Aranha, que ele para e fica pensando se ele realmente está no caminho certo, seguindo o Homem de Ferro. Tudo bem que ele entende o conceito, tudo bem que ele entende que realmente precisa ser controlado os super-heróis, mas realmente precisava chegar nesse ponto? É uma das indignações que o Homem-Aranha para e começa a pensar. Mas depois de algum tempo, o Homem-Aranha desiste dessa iniciativa que se chama, esse grupo do Homem de Ferro, de participar. Isso gera um grande conflito. Tanto que a Maria Hill, que é uma das participantes do Homem de Ferro, envia Thunderbolts, que acabam demais com o Homem-Aranha, arregaça ele. Só que ele não chegou a morrer por conta do Justiceiro aparecer e acabar com todo mundo. Tem uma cena muito foda, tem uma página muito foda na HQ, dessa edição específica, que mostra o Justiceiro carregando o Homem-Aranha totalmente arregaçado. Eu acho que o editor vai mostrar aí na câmera, vai mostrar na câmera aqui, tá vendo? Eu acho que o editor vai mostrar aí na tela pra vocês. Mas essa invasão dentro do edifício Baxter gerou um grande conflito porque o Demolidor foi capturado. Tanto que tem uma parte muito grande na HQ que mostra a conversa entre Tony Stark e o Demolidor. Tony Stark tentando convencer o Demolidor a entrar na equipe dele. A batalha final finalmente começa. A equipe do Capitão América resolve finalmente invadir o edifício Baxter e dizer um basta. Finalmente precisamos acabar com isso, enfrentar a iniciativa, o grupo do Tony Stark. Gera um grande conflito porque o Hércules, que está a favor do Capitão América, mata o clone do Thor. Claramente, a batalha final finalmente acontece. O Capitão América finalmente resolve invadir o edifício Baxter, a zona negativa, e resgatar os seus amigos, os heróis e vilões também, e dizer um basta, e finalmente ter o conflito, finalmente ter a luta, vamos dizer assim. A luta começa dentro da zona negativa, mas logo no começo já percebe que isso foi um plano do Tony Stark para prender todo mundo lá e acabar de vez. Finalmente começa a batalha final. O grupo do Capitão América resolve invadir o edifício Baxter. Tony Stark, já planejando esse acontecimento, que eles iriam invadir, eles fizeram uma máquina onde prenderiam todo mundo lá e acabariam logo com isso. Mas já o Pantera Negra, que está ao lado do Capitão América, percebe isso e fala pro Manto transportar todo mundo pro centro de Nova York. É um bom lugar para se batalhar. Realmente, parece uma boa ideia batalhar no centro de Nova York. Quando eles são transportados para o centro de Nova York, o Capitão América já percebe que não tem mais jeito. A equipe dele está totalmente mais forte e eles conseguem visivelmente derrotar vários heróis que estão a favor do Homem de Ferro. Só que no meio da luta ele já começa a perceber que ele não está lutando por uma causa que ele deseja, mas sim lutando por lutar. E umas frases marcantes nessa HQ, ele fala assim... Eu posso continuar? Uma das frases marcantes que ele fala é: não avancem, isso é uma ordem. Após o Capitão América se render para o Homem de Ferro, ele é preso, ele é interrogado. E no momento do interrogatório, ele leva um tiro de sniper dos ossos cruzados. O final é bem triste, o Capitão América morre, tem umas cenas marcantes que o Tony Stark conversa com ele morto. Enfim, não vou dar muito spoiler porque é muito interessante essa parte, muito interessante essa HQ.
Logo após ele se render, ele é interrogado, ele é preso. E no momento que ele está sendo interrogado, ele leva um tiro de sniper dos ossos cruzados. E termina assim a Guerra Civil, quando o Homem de Ferro conversa com o Capitão América morto. E ele diz várias palavras, enfim, não vou entrar muito em detalhe porque é muito complexo essa parte. Porque a lei ainda não vai em seguida, não é levada adiante. Por conta mesmo que eu disse no começo do vídeo, que os seus dados podem... Ninguém sabe quem pode assumir a SHIELD a seguir. Quem pode entrar em comando na SHIELD. No caso, a Maria Hill entra e Norman Osborn também. Então, a lei não segue em diante, Capitão América morre e assim, mais ou menos, e assim fecha o ciclo da Guerra Civil. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente nos comentários se você achou algo estranho, se tem alguma curiosidade, a gente pode te responder melhor. Enfim, muito obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima.